E no finalzinho do ano passado, um filme exibido pelo canal de streaming Netflix deu muito o que falar. O nome, A Incrível História da Ilha das Rosas. Nesse filme, baseado em fatos reais, um engenheiro idealista, Giorgio Rosa, resolveu construir sua própria ilha na costa italiana, ali no Mar Adriático, né, já em águas internacionais, e a declarou nação. Isso em 1968. E aí ele provocou a ira do governo italiano. E para falar sobre esse tema, será que é baseado em fatos reais de verdade? Eu vou entrevistar agora o nosso amigo, nosso colaborador, professor Tiago José Berg, autor de dois belíssimos livros, Bandeiras de Todos os Países do Mundo e Hinos de Todos os Países do Mundo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Marcelo. Muito bom Tiago, estar novamente aqui no canal. muito obrigado. Tiago, a história que contam é quando uma das diretoras da Netflix pegou aquele roteiro na mão, falou: isso não pode ser verdade. Ela falou assim: não, essa história é muito maluca, não pode ser verdade. O cara resolve construir uma plataforma ali no Mar Adriático, pede independência e pensam em reconhecer. O que tem de verdade nessa história? Então, Marcelo, de fato, toda a história, quando ela vira filme, né, ela é um pouco mais romantizada também, né? Uma das coisas que o filme mostra é que ele levou alguns meses, né, para construir essa plataforma, o que não é verdade. A plataforma ela começou a ser construída em 1964 e ela só foi tomando forma com aquele deck, o bar, só em 1968, ou seja, foram 4 anos de construção, não alguns meses, como relata o documentário. O que é interessante também nesse ponto é que, de fato, quando a gente observa isso, né, muitas das experiências, né, de engenharia que ele colocou ali, são fruto, na verdade, de um trabalho intenso, de acertos e erros, né? Você não tem uma ideia do nada, se vou construir, eu vou observar os caras fazendo e realizar aquilo lá, né? Então, esse é um primeiro ponto. Outro é que, para deixar a história mais interessante, quando a Marinha Italiana aborda eles no final documentário não, do filme, e pede para que ele saia da ilha, aquilo é implodido imediatamente, o que não é verdade. Houve uma primeira implosão ali da plataforma e depois outras, porque ficaram escombros. Então, quando aparece o personagem vendo o seu país sendo destruído, na verdade, isso é a outra parte romântica do filme. Então, não é as coisas não acontecem assim rapidamente. Uhum. E o que dá na cabeça, o que dá na cabeça dele, né? Tá lá a plataforma, ele criou lá tipo uma boate, um clube, né? Que as pessoas iam se divertir. O que dá na cabeça da pessoa falar assim, não, eu quero ser um país independente, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Então, isso é muito associado a um desejo de liberdade, né? As pessoas têm esse desejo de liberdade pessoal, né? Acredito que todo mundo já tenha pensado assim, olha, né? Queria ter um país só para mim, né? Mas, de fato, quando você entra na questão prática, qualquer empreendimento tem que se sustentar. Então, por exemplo, ele criou tudo aquilo ali, mas, tipo, como é que aquilo foi viável, né? Então, era preciso trazer público. Então, por isso que ele coloca lá não só, inicialmente, a construção em si, depois um bar, uma discoteca, um restaurante, inclusive até a produção de selos, né? Lembrando que essa questão da filatelia gera também divisas interessantes. E, logicamente, aquilo que mantinha esse, vamos dizer, micropaís. E muitos dos micropaíses também usam dessa estratégia. Eu quero ser cidadão naquele país. Você pode comprar um passaporte. Uhum. Eu quero ter um selo.
eu quero levar um souvenir, eu quero visitar. Então, o turismo é o principal motor econômico desses micropaíses. Do contrário, você teria apenas ali uma estrutura no meio do mar. Sim. E bandeira também é uma das primeiras coisas que fazem, né, Tiago? Sim, praticamente até algumas micronações, ou quando você vai declarar uma porção de território como seu país, a pessoa já pensa numa bandeira, num hino, num selo, dinheiro. Praticamente todas as micronações, até mesmo eu li sobre uma micronação que é para ser declarada no espaço, não tem territorialmente, mas já tem bandeira. Então, Uhum. todas elas criam, né? O que eu observei no filme, de fato, a descrição ali da bandeira, ela não bate tanto quanto as fontes de bandeira que eu tenho, né? No documentário, no filme, você tem ali uma bandeira em formato de pendão, ou seja, triangular, com o emblema das rosas. E, segundo a descrição do próprio Giorgio, você tinha um escudo branco com 3 rosas, e daí a ideia, né, de também fazer uma relação com a bandeira da Itália, rosa, vermelha, as folhas verdes e o escudo branco, que eram as cores da bandeira da Itália, e aí depois ele colocou sobre um fundo laranja, né, que era assim, destacável a longa distância no mar. Uhum. Então, as bandeiras não coincidiram tanto assim entre aquilo que é mostrado no filme e aquilo que nós temos documentado mesmo. Mas vamos falar então de outros micropaíses. A gente está falando aí da Ilha das Rosas, né, que durou pouquíssimo, já demos spoiler mesmo aqui do final do filme. O Giorgio Rosa autorizou o filme já no finalzinho de vida dele, ele morreu em 2017, com 92 anos, e ele teve que pagar, né, pela destruição da plataforma depois. Ele pagou com o salário dele de professor. A história depois do filme também é bem bacana. Uhum. É, eu lembro, nós já conversamos sobre essa micronação da Sealand. Conta um pouquinho de Sealand. Então, Sealand é um caso parecido, porém a plataforma já estava construída, né? Sealand, ela fica no Mar do Norte, na Inglaterra, em águas internacionais também. Era uma plataforma de apoio naval criada pelos britânicos durante a Segunda Guerra Mundial para defesa contra os alemães. Porém, acabado a guerra, aquela linha de defesa não foi utilizada. Então, você tem uma estrutura ali com 2 torres, mais uma plataforma de apoio ali para helicópteros ou também algumas estruturas de ferro que ficaram lá, e teve uma pessoa que navegava lá, que era o Roy Bates, que ele, percebendo que não tinha ninguém, ele acabou ocupando essa plataforma a partir de 1967, criando inclusive uma rádio pirata, e a partir daí ele começou a morar na plataforma. Inclusive, ele levou a família dele, e em 1975 ele criou uma constituição para Sealand, adotou bandeira, brasão, hino, moeda e passaporte. Inclusive, ele cunhava algumas moedas lá, resultando, né, em venda, assim como os selos, que são a grande fonte de receita desses micropaíses. E aí, indo tudo bem, né? Apesar que os britânicos tentaram tirá-lo de lá algumas vezes. Em 2006, houve um grande incêndio em Sealand que deteriorou boa parte daquela estrutura, mas ainda a Sealand continua ativa. O Bates morreu em 2012 e quem assumiu foi o seu filho, Michael Bates. Inclusive, a Sealand gaba-se de ter também uma seleção de futebol formada por integrantes da família Bates que moram no continente e que, dada a oportunidade, vão lá na plataforma praticar futebol. Então, Mas isso é bem se a água, interessante. se a bola Hã? cai na água, quem pega, né? Pois é, deve ter alguma estrutura ali que cuide disso. Embora muitas das atividades da família Bates se encontram, inclusive, no continente. Mas ele continua ativo ainda com a cunhagem de moedas, selos, passaportes, né? Então, se você
não quer construir uma plataforma, ocupe uma, né? É a forma mais fácil de declarar-se um país em águas internacionais. Tem muitos casos parecidos com esses, Tiago, no mundo? Tem alguns casos que são assim mais oportunistas. Um caso que eu conheço e é recente, esse caso, ele é de 2015, é a República, né, de Liberland, ou Liberlândia, que ela foi estabelecida por um tcheco em uma das curvas do rio Danúbio, na divisa entre a Croácia e a Sérvia. Existem algumas ilhas fluviais que nem a Croácia nem a Sérvia reconheceram oficialmente como seu território. Percebendo esse vácuo, o Vít Jedlička, que é um político e ativista tcheco, ocupou uma dessas ilhas e declarou, então, em 2015, dia 15 de abril de 2015, a República de Liberland. Ele preza, inclusive, por um governo que busca o livre mercado, sem regulações e tudo mais, e ele cita, inclusive, a Convenção de Montevidéu como justificativa para a criação do seu país, que você tem um território, tem uma população fixa, tem um governo que tem uma estrutura organizacional. Inclusive, ele tem até alguns membros de um partido que ele criou chamado Cidadãos Livres da República Tcheca. É um partido que é liberal e que dão apoio e suporte. Inclusive, ele usa duas moedas lá, uma chama Merits e a outra todo mundo conhece, que é o Bitcoin. Então, a partir daí, ele opera o seu suporte financeiro. E é engraçado que também Liberland produziu uma bandeira, né? Ela é amarela, para representar o livre mercado, tem uma faixa preta, que atravessa a bandeira horizontalmente, que representa o Estado mínimo, menor intervenção governamental, e aí ele tem um brasão. O brasão tem uma ave simbolizando a liberdade, uma árvore, a prosperidade, um sol que representa a felicidade e as águas azuis do rio Danúbio. Por incrível que pareça, Sealand reconheceu Liberland como independente. E também dizem que ele tem negócios com a República da Somalilândia, que é um país que quer se declarar independente, reconhecidamente internacional, no norte da Somália. Então, ele está trabalhando com o Sealand e com a Somalilândia atualmente para conseguir manter a independência. Olha, nos três casos que você falou, né, a Ilha das Rosas, Sealand, Liberland, são países que estão na água. Em terra firme não tem nenhum desses casos assim, não, Tiago? Tem um caso de uma micronação, vamos dizer que não é uma micronação, né, porque ela tem mais ou menos 77 quilômetros quadrados, que é um território chamado Hood River, né, o rio Hood, na Austrália. Olha só, é uma micronação que é muito maior do que muitos países que nós temos aí, como Mônaco, San Marino, entre outros. Em 1970, um fazendeiro chamado Leonard George Kesley, ele tinha uma fazenda próxima ao rio Hood, na Austrália Ocidental, mais ou menos uns 500 quilômetros da cidade de Perth. E ele teve alguns problemas com relação a pagamento de impostos com o governo da Austrália, sobretudo com cotas de produção de trigo, produção agrícola. Então ele falou, bem, não concordo com isso, vou declarar a minha independência. E olha só que curioso, Marcelo. Ele usou essa base numa lei de 1495, uma lei britânica que dizia que qualquer território que se autossustentasse poderia declarar a sua independência desde que mantesse lealdade à rainha. Então, Hood River, né, o rio Hood, tornou-se então uma república, e ele, como soberano, geriu essa república durante boa parte da década de 70, 80 e 2000. Mais ou menos esse ano,
ah, o Rio Hut deixou de existir, a República deixou de existir. Eles botaram a culpa na Covid-19, por incrível que pareça. Uhum. Devido à crise econômica e tudo mais, a epidemia de coronavírus, não dá mais para se sustentar como república, e Hood River deixou de existir. Porém, o que se diz é que, na verdade, ele tinha uma dívida imensa com o governo australiano, e ele teve que vender as suas terras como parte do pagamento dessa dívida. Uhum. Então, na verdade, se você está falindo, bote a culpa na Covid, né? Melhor coisa. Tem mais? Tem outros casos? Conta mais casos. Ainda temos um tempinho aqui. Ah, sim. Não, tem alguns casos muito interessantes que a gente pode observar. Por exemplo, nos Estados Unidos é praticamente um dos campeões de micronações. Uma dessas é a famosa República da Concha. Por incrível que pareça, em Key West, bem no sul da Flórida, durante a década de 80, o governo norte-americano, tentando impedir a imigração ilegal de cubanos e outras pessoas que chegavam à costa da Flórida, começou a cercar vários bairros de Key West e avenidas, impedindo que a população seguisse de um lado para o outro. O pessoal ficou meio sitiado assim mesmo. E um dos prefeitos na época, que era o Dennis Wardlaw, ele falou, olha, não dá. Está parecendo muito com o caso dos colonos britânicos das Bahamas, que falaram, olha, a gente prefere comer moluscos das conchas do que pagar esses impostos que estão colocando sobre a gente aqui. E daí ele falou o seguinte, subiu num carro, olhou para o público e falou, estou declarando agora que esta porção de Key West vai se chamar República da Concha e seremos independentes dos Estados Unidos. Logicamente, isso causou um alvoroço no local, o pessoal ficou todo alegre, né? Mas depois de uma hora ele teve que se retratar, porque você está lidando com uma nação muito poderosa como são os Estados Unidos. Porém, o protesto deu tão certo que todo ano, no mês de abril, eles fazem uma semana de festival da República da Concha e imaginam, né, aquela região como independente. Eles têm, inclusive, uma bandeira, então é muito engraçado. Um outro caso de protesto também muito interessante é o da Ladônia, na Suécia. Um artista na década de 80, chamado Lars Vilks, ele fez duas esculturas de madeira, na verdade, sobre uma área de preservação ambiental. O conselho da cidade, né, que seria como se fosse a nossa Câmara Municipal aqui no Brasil, não gostou muito da ideia e comunicou ao governo sueco. Falou, o cara está construindo em área de preservação ambiental. Resultado, o governo da Suécia pediu que ele desfizesse as esculturas. Ele olhou e falou, bem, não vou desfazer e vou declarar a independência da Ladônia. Então, se você não pode derrubar, torne-se independente. Então, numa área de praia, mais ou menos de 1 quilômetro, ele declarou esse micropaís. Curiosamente, a Ladônia tem 22 mil habitantes, que não moram no local, são associados do Vilks. E esse micropaís tem um presidente que governa durante 3 anos e é trocada a presidência, e tem também uma rainha, que é a Caroline da Ladônia, que foi coroada em 2015. Então, a Ladônia existe desde 1996 como um país independente, um micropaís na Suécia. E tem alguns casos de maior, menor sucesso. Um deles é uma pequena vila na Itália, chamada Seborga, que fica próxima a Mônaco, mas não teve o mesmo sucesso de Mônaco. Ela tem 14 quilômetros quadrados na região da Ligúria, tem 340 habitantes, chegou ao status de micronação, mas nunca teve o sucesso que teve, por exemplo, Mônaco. E eu já ouvi falar uma da República da Minerva. O que é isso?
República da Minerva. Então, Marcelo, às vezes as pessoas têm dinheiro, têm os cientistas, mas soberania que é bom é muito difícil, né? Isso aconteceu na República da Minerva. Onde fica Minerva? Ué. O atol de Minerva fica ao sul das Ilhas Fiji do arquipélago de Tonga, no Pacífico. Só que lá foi um caso totalmente diferente, né? Um ativista e milionário de Las Vegas chamado Michael Oliver, ele queria criar um micropaís mesmo. Inclusive, ele queria usar os atóis para construir ilhas artificiais. Ele criou uma fundação, angariou fundos também, procurou cientistas, operários e criou oficinas em Nova York e Londres para viabilizar a construção desse micropaís na década de 70, 72, 1972, 73. Foi lá, viu a área, tudo mais. Quando ele começou a se mobilizar para criar um país autônomo ali, o rei de Tonga, que é o Tafarrao Tupou IV, reivindicou a soberania daquelas ilhas. Então, seus planos foram frustrados. Em 1982, inclusive, eles tentaram realizar uma expedição com um grupo de pessoas para ocupar novamente as ilhas e mandar o projeto para frente da República de Minerva, mas também não deu certo. 3 semanas depois, o exército de Tonga acabou tirando o pessoal dos arrecifes. E no Brasil, Thiago, a gente não teve nunca nenhum caso assim de alguém que falou: ah, isso aqui agora virou um país, já tentaram fazer alguma coisa parecida? Então, por acaso, é interessante isso, nós temos um dos primeiros casos de ideia de micronação ainda no século XIX. A próxima costa brasileira tem 2 ilhas, né, que são as ilhas de Trindade e Martim Vaz. Em 1893, um norte-americano chamado James Harding Hickley, ele reivindicou a ilha desabitada de Trindade como sua possessão. A ideia dele era fundar um país, e de fato ele queria não fundar só um país, mas fundar uma ditadura em que ele seria o soberano. E ele fez selos, bandeira, brasão, inclusive ele abriu um consulado em Nova York para a futura República de Trindade. Só que a ideia não deu certo. Os britânicos, inicialmente vendo aquilo como eram os senhores dos mares, tentaram reivindicar a posse de Trindade, dizendo que o Edmund Halley, né, que era um astrônomo famoso britânico, visitou a ilha em 1700, mas naquela época nós tínhamos Rio Branco e a diplomacia brasileira. E com base em documentos, cartas portuguesas e a descoberta da ilha em 1502 pelos portugueses, Trindade e Martim Vaz passaram a posse do Brasil e a ideia do Hickley foi frustrada. Muito legal. Olha, e isso é só um apanhado pequeno, porque o Thiago me contou que, se for contar, são quase 100 casos parecidos, né, Thiago? Isso é só uma pincelada do que tem mais importante, né? Sim, são praticamente, a literatura conta aí 90, 100 casos de micronações nos últimos 120 anos. Então, é bem interessante esse fato, né, que o gostinho pela liberdade toca muitas pessoas. E a ideia de ter um país próprio é bem sedutora. Então, nós vemos casos aí de brechas na lei, ou brechas em territórios, ou territórios em águas internacionais que são ocupados, ou pessoas como protesto, ou mesmo usando até o quintal de casa, declaram-se independentes, e outras que, assim, são projetos que tentaram dar certo, né, mas não são reconhecidos pela comunidade internacional. Esse é o principal ponto. Inclusive, muitas dessas micronações não são reconhecidas nem pelo próprio país. Por exemplo, Seborga, que eu contei na Itália, tem eleição para os representantes de Seborga, mas também tem eleição para prefeito municipal. Então, você vota pela Itália e vota pelo país. Então, é muito engraçado isso.
Ó, eu vou proclamar aqui o meu quarto República da Curiosolândia. E o Thiago vai cuidar de fazer a bandeira, o brasão, o hino para mim. Nós vamos proclamar. No final do ano, vamos ter a República da Curiosolândia aqui. E, ó, vamos combinar, Thiago, no final do ano. Ó, a gente está agora no comecinho, em janeiro, você tem até dezembro para você imaginar como seria a Curiosolândia, né? A bandeira, o brasão, o hino. Aí a gente encerra o ano lembrando dessa entrevista que a gente fez e a proclamação do nosso país. Com certeza, Marcelo. Olha, só pela capa do Guia dos Curiosos eu já vi que a bandeira tem que ter laranja. Por favor, igual da Ilha das Rosas, né? Para o pessoal do mar ver bem assim. Queria agradecer mais uma vez, abrindo o ano de 2021, professor Tiago José Berg, que vai, obviamente, aí participar com a gente ao longo do ano, mas abrindo os nossos trabalhos de 2021, contando curiosidades dessas micronações. A inspiração foi o filme A Incrível História da Ilha das Rosas, que fez bastante, está fazendo bastante sucesso, mas em dezembro agora só se falava desse filme baseado em fatos reais, né? Quase todos, como o Tiago contou aqui. O Tiago é autor de 2 belíssimos livros, a gente mostra as capas agora, bandeiras de todos os países do mundo e hinos de todos os países do mundo que continuam à venda. Tiago, muito obrigado, feliz ano novo para você e vamos lá, hein? Quero ter você bastante no programa esse ano, tá bom? Obrigado, Marcelo. Um 2021 de muito sucesso para todos nós. É isso aí. E agora nós vamos chamar o professor Vard Marx, que aí continua tendo história.